Vamos lá. Acho que vai dar certo agora. Tá gravando já. Ok, pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Eu não estou vendo mais vocês, então se alguém... Sim, tô vendo. Tá bom, beleza então. Então, meus irmãos, a gente vai caminhar aqui, como a gente vem caminhando ao longo dessas semanas. E fizemos uma revisão no nosso último encontro, né? Na semana passada não foi possível a gente fazer a aula, tive um problema aqui na minha internet, quebrou, caiu o meu aparelho, quebrou a fibra e eu não consegui recuperar, que foi bem no final da tarde do sábado. Eles vieram ligar na terça e na igreja também a gente está com a fibra rompida no poste, né? Então até agora a gente não conseguiu resolver lá, tá? Mas aqui estamos, vamos seguir. E a nossa aula de hoje é a aula 10, né? Vamos falar sobre adoção e filiação, certo? Temos alguns objetivos breves, né, com a nossa aula de hoje. Vamos só um minuto aqui. Tá? Só para a gente pensar sobre eles aqui. Em primeiro lugar, queremos considerar essa grande implicação do Evangelho, que é a adoção, tá? E muitas vezes na história negligenciado, né, esse aspecto, né, do Evangelho, né, que nos leva a nos tornar filhos de Deus. Então vamos falar um pouco sobre isso. Nós queremos considerar essa implicação do Evangelho, que é sermos adotados como filhos de Deus. Em segundo lugar, apresentar os componentes dessa filiação, dessa nossa filiação. E em terceiro lugar, ressaltar algumas implicações da paternidade de Deus nas nossas vidas. Vamos refletir sobre alguns pontos aí que nós experimentamos a partir dessa experiência de filiação, esse relacionamento com Deus Pai, né, como filhos de Deus, de um Deus que é Pai, tá ok? Algumas questões introdutórias então que são importantes para a gente entrar no assunto. E João, né, em sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 1, nos diz o seguinte: olha o que ele diz lá, ele nos chama a atenção para essa realidade, para essa verdade, e ele vai usar esse termo, olha como ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E está destacado aí a expressão vejam como é grande, ou vejam, né? João está chamando a atenção, aquela ênfase, né? No sentido de que olha aquilo ali, veja isso, né? Perceba, analise, avalie isso aqui. Olha como é grande o amor. Então João aqui ele é enfático, né? Como a gente quando vê uma estrela cadente, por exemplo, né? E a gente de repente grita assim, fala, olha ali, ó, né? Uma estrela cadente. Então a gente fica maravilhado com aquela realidade e a gente chama a atenção das pessoas para aquela situação. É o que João está fazendo aqui, está chamando, olha, vejam como é grande o amor do Pai. E ele nos concedeu que fôssemos chamados filhos. Somos chamados filhos. É para isso que João está querendo nos chamar. É essa ênfase, a essa realidade da filiação, a nossa filiação em Deus, que João quer enfatizar. Vejam essa realidade, vejam essa doutrina,
Vejam essa implicação. Vocês são chamados filhos. Estejam atentos, avaliem essa realidade nova. Então é por isso que a gente quer entrar nesse assunto hoje. João, o texto bíblico, aponta em outros textos também, a gente vai avaliar aqui, essa implicação, essa consequência lógica do Evangelho. Deus poderia ter só nos salvado e nos feito seus servos? Sim, tranquilamente. Mas Ele nos fez filhos. Olha que coisa maravilhosa. Ele não nos fez apenas servos. Jesus fala sobre isso. Não fiz vocês apenas servos, não chamo vocês apenas servos, mas amigos também. Olha, outra imagem, outra reflexão, outra ideia, na verdade, de relação mais íntima. E aqui é muito mais profundo. Vejam a filiação, vejam a ideia de ser filho. Tá? Vocês não são apenas servos, salvos aleatoriamente. Vocês se tornaram parte da família. Vocês não foram apenas livrados, como alguém que livra alguém da morte na rua e a pessoa diz obrigado e aquela pessoa vai embora, simplesmente vai embora e não tem mais relação nenhuma, não. Você foi livrado da morte para uma relação íntima, para uma relação próxima, familiar. E é o que de fato somos. Ele nos chama daquilo que nós somos. João atesta isso para nós. Tá? Então ele dá ênfase a essa verdade. E eu te faço uma pergunta: isso te anima? Isso te anima a pensar sobre a realidade de que você é filho? Você é filho. Pense que o processo... Só um minuto, irmãos. Deixa eu só aceitar quem está chegando agora. Oh, Jesus. Irmão Almério. Bom dia, irmão Almério. Seja bem-vindo. Ok. Vamos lá. Então, isso te anima pensar sobre isso, As circunstâncias tiram de nós essa percepção. Às vezes o cotidiano, o dia a dia, a nossa rotina cristã, a nossa rotina de vida, a nossa rotina de igreja normal, até mesmo de devocional, às vezes nos afasta essa realidade. Não, o que eu quero dizer assim, a rotina religiosa, os nossos costumes, tá? A meditação na palavra e no Evangelho traz à tona essas realidades. Mas o dia a dia simples, ele nos tira essa percepção. Então, olhe para a ênfase de João. Ele de fato estava animado. João estava animado com essa realidade, com essa implicação do Evangelho. Tá? Ok. Lembre-se de quem você era. Então, se isso não te anima, lembre-se da sua realidade anterior. Quem nós éramos? Nós vimos nas aulas anteriores, vimos a questão da ira de Deus, vimos na aula 7, se eu não estiver enganado, a questão da gente como escravo, como alguém distante de Deus, alguém, até a imagem de um criminoso, de alguém completamente rebelde, de um grande rebelde. Então lembre-se quem você era. E lembre-se que Deus não precisava de maneira alguma fazer de você filho. E hoje você é filho. Então quando você entra nesse contraste, a gente vai trazer um pouco disso hoje, isso te lembra, isso mostra o quão importante, o quão essa realidade nova, ela deve nos animar para viver e para caminhar diariamente com Deus, para viver a nossa vida de maneira digna do Evangelho. Tá? Você foi justificado, você foi incluído, então, nós fomos incluídos numa relação familiar com Deus.
E aqui há duas formas de se referir então a essa inclusão familiar, tá? O nascimento e a adoção. Essas duas formas, essas duas expressões refletem, testificam a nossa filiação, é o que nós vamos ver hoje. Em primeiro lugar, vamos ver um pouco sobre o nascimento de um filho. E tudo começa com o nascimento, não é verdade? Como que o seu filho aí, quem já tem filho, se tornou seu filho? Né? Naturalmente, através do parto, né? Através da concepção. Né? Ele foi concebido, né? Através da união do homem e da mulher, do marido e da mulher. A criança ela é concebida no ventre, né? Ela cresce, se desenvolve, nasce. Então, a partir dali, você tem um filho. Você vai lá, ou no próprio hospital, né? Ou dias depois no cartório. No caso dos meus filhos, foi no próprio hospital. Descia lá, né? Um dia depois já fazia um registro lá de nascimento, né? Com o nome, tal, com o meu nome lá, com o nome da mãe, né? Tudo certinho, o horário. Então ali já estava documentado que o meu filho é o meu filho, né? Que a minha filha é a minha filha. Então começa no nascimento, tá? E essa mesma realidade está presente nas Escrituras, tá? Essa ideia do nascimento é presente. Olha o que João 3,8 diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Nós falamos isso na aula sobre regeneração, né? Citamos inclusive esse texto aqui, do processo de regeneração. É uma nova vida, né? Você é gerado novamente. Você recebe uma nova... você se torna, né? Na expressão de Paulo também aos Coríntios, né? Você se torna uma nova criatura, né? Então há uma nova geração. Você nasce agora do Espírito. Você nasce antes de maneira natural, mas agora você nasce de Deus. Você é nascido do Espírito. Então existe uma concepção, uma geração, um nascimento. Né? Usando essa imagem aí do nascimento humano, nós nascemos de Deus. Isso é muito profundo, irmãos. Nós nascemos de Deus. Olha o que isso reflete. Nós viemos de Deus a partir da vida em Cristo. Nós viemos de Deus, nós temos um novo ponto de partida a partir da nossa confiança em Cristo, da nossa justificação pela fé, da nossa união com Cristo, a partir do processo de regeneração, da regeneração em si, do ato da regeneração, na verdade, e da confiança em Cristo. Né? Isso na Ordo Salutis envolve isso. Então, nós temos agora um ponto de partida diferente. Nós nascemos em Deus, nós nascemos de Deus. E na primeira carta, né, a expressão ela aparece cerca de 7 vezes, tá? Aí em 2,29, em 3,9 duas vezes, em 4,7, em 5,1, em 5,4, em 5,18. Então a ideia de nascido de Deus em João é muito presente, né? João usa muito essa ideia do nascer de Deus, do nascimento como um símbolo, né? Ou como uma expressão que reflete esse ponto de partida de Deus, né, da nossa vida a partir da fé em Cristo, agora de Deus. Então nós nascemos em Deus, tá? E carregamos como nascidos de Deus traços da vida de Deus, traços dessa natureza. Lá, 2 Pedro, Pedro fala sobre isso, né? Temos essa natureza divina, não no sentido de que nós somos deuses, né? Nós somos o próprio Deus, mas temos características, assim como um filho tem característica do seu pai, né? Tem traços do seu pai, do DNA desse pai e características físicas. Eu vejo isso no meu filho, eu vejo isso na minha filha, traços de personalidade. É bem interessante isso, né? Como os nossos filhos herdam de nós traços de personalidade, traços até de gostos, né? de vontades, como é que eu posso dizer, na verdade, de preferências, né? É bem interessante, até as preferências, às vezes até a preferência de um... É interessante, até a preferência sei lá, eu gosto de assistir filme, gosto de assistir desenho,
faz coisas que você fazia quando era criança, nunca viu você fazer, mas faz. Então é bem interessante que a mesma ideia, né? Nós temos agora traços da vida de Deus na nossa vida, porque nascemos de Deus, viemos de Deus, somos filhos de Deus, tá? Deus não tem medo de levar o assassino em série de sua cela no corredor da morte para a casa de sua família. Ele nasceu de novo. Não tem mais o coração de assassino em série. Então, nascer de novo para Deus significa exatamente isso. Lá atrás eu acho que eu usei essa ideia de que imagina só um criminoso, né? Você tira o cara do crime, né? Resgata ali da sarjeta e você não coloca dentro da sua casa, porque você sabe que o coração dele continua sendo de um criminoso, mesmo que você tenha resgatado ali da sarjeta. Mas Deus faz diferente. Deus nos resgata de lá e nos dá um novo coração, nos dá um coração de filho. Então, se Deus fosse um ser humano, vamos assim dizer, na analogia humana, e ele pegasse alguém de uma situação de vulnerabilidade, de crime, de maldade, e resgatasse ele daquela situação, ele daria um novo coração. Ele não teria medo algum de colocar essa pessoa que ele resgatou dentro da casa dele como um filho, porque ele de fato teria um coração de filho, como se fosse um filho nascido dentro de casa. Então é bem interessante isso, tá? Deus, ele não teria medo de fazer isso. Ele nos dá um novo nascimento e ele nos dá um novo coração. Isso aqui, irmãos, é extremamente interessante, porque apenas o novo filho, apenas o filho, de fato, o novo convertido, ele resistirá na Assembleia dos Justos, né? Como acho que o Salmo 1 fala sobre isso, né? O salmista vai dizer que quem resiste à Assembleia dos Justos é o próprio justo, né? Os ímpios não resistirão na Assembleia dos Justos. Então, por que algumas pessoas não permanecem na Igreja de Cristo? Por que algumas pessoas desistem? Por que algumas pessoas saem? Por que algumas pessoas às vezes foram da igreja e quando sai, meu irmão, minha irmã, parece que era pior, parece que se torna pior do que antes, né? Por quê? Porque de fato, às vezes, na maioria dos casos, tá? Existem as exceções, mas eu vou citar aqui a maioria, a regra, nunca de fato foi filho. Nunca de fato foi filho. Nunca teve um coração de filho. E alguém que não tem um coração de filho não está pronto para conviver na família. Não pode conviver na família. É um perigo. É um perigo para os demais. É um perigo nessa relação. Vai machucar outras pessoas. Claro que na relação da igreja também nós nos machucamos, somos pecadores. Isso não é o ponto aqui. Mas não dá certo, né? Não funciona. Não há como conviver na vida familiar, íntima, pessoas que não são da família. Tá? Então, o coração, a mudança de coração, a mudança de natureza, de identidade, de realidade, né, de brotar de Deus, de ser gerado em Deus, muda e dá a possibilidade também desse novo nascido viver na família de Deus. Por isso, meus irmãos, que é lindo ver quando alguém nasce de novo, quando alguém é convertido pelo Espírito Santo, porque essa pessoa às vezes vivia uma situação completamente louca, doida, uma vida muito, muito diferente, e essa pessoa ela não tem todos os seus problemas resolvidos da noite para o dia, mas automaticamente, né, um processo bem interessante, ela muda a sua vontade, porque Deus muda o coração. A regeneração ela muda essa inclinação do homem, antes para o pecado, agora para Deus, né? E a regeneração, o que ela faz? Ela alguém me ajuda aí? Estou falando em língua já, né? Vai redirecionar isso aí. Redirecionar, travou tudo aqui, gente. Redireciona o coração, a vontade, né, da pessoa, a vontade daquele indivíduo para as coisas de Deus. Então você percebe que um novo convertido, ou uma pessoa que nasceu de novo, ela vai ter uma vida muito doida, mas ela vai amar a Deus, mesmo ela tendo as suas lutas, ela tem as suas quedas, as suas dificuldades, mas ela vai amar a Deus, ela vai amar a palavra, ela vai querer conhecer sempre a palavra, e ela vai continuar fazendo isso durante a sua caminhada de vida.
tá certo? Tenho certeza que se a gente abrir para falar sobre isso aqui, muitas pessoas vão testemunhar exatamente isso, tá? Essa mudança e essa nova realidade. Irmãos, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, quiser acrescentar alguma coisa, você pode participar, tá certo? Então você liga o seu microfone e pede a palavra, tá? Eu não estou vendo vocês aqui na tela, porque eu estou com o PowerPoint aberto. Você pode pedir a palavra, e se você quiser acrescentar alguma coisa, lembrar de um texto bíblico, vamos tentar deixar aqui a nossa aula mais parecida possível com a aula da IBD lá na igreja, tá bom? Então, se você quiser fazer qualquer observação, trazer uma ilustração, trazer um exemplo, fazer alguma pergunta, de fato, sim, por favor, participe, participa mesmo, pede a palavra, que a gente abre a participação e a gente vai deixar isso aqui mais dinâmico também, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, quer acrescentar, dar algum exemplo? Vocês concordam comigo em relação a isso? Amém? Tudo certo? Amém. Amém, pastor. Amém, pastor. Ok. Alguém quer falar alguma coisa, não? Essa ideia aí como é? Redireciona, né? Ela Isso, também, redirecionamento. ela pode observar isso na vida do filho pródigo, né? Quando ele caiu em si, ele foi redirecionado ao caminho da sua própria casa, né? Uhum. Onde o seu já tinha como filho e lhe aguardava. Porque antes já tinha sido adotado, antes já tinha nascido. E meio como você acabou de falar, né? E iremos passar por tribulações, adversidade, isso vai nos trazer desânimo, mas o pai sempre está ali aguardando, porque você não é um deserdado, você é um herdeiro, você é um filho, ele está lhe aguardando. Então acontece esse detalhe mesmo, quando você falou que muitas pessoas, quando se converte, tem aquela dificuldade, tem aqueles problemas que ele enfrenta, que muitas das vezes começa na própria casa, com seus próprios pais, e que não aceitam porque você se converteu ao Evangelho, entendeu do Evangelho. Isso vai trazendo muitas dúvidas, muita dificuldade para compreender, mas o pai já está ali, né, aguardando, né, para poder ele abraçar, ele beijar, e colocar o anel de ouro no seu dedo, lhe dar aquele manto precioso, porque nós já somos filhos, nos convertemos verdadeiramente. Então, essa é uma das coisas que acontece muito, né, quando no novo convertido. Isso é questão de ter paciência e orar em favor dessas pessoas. Excelente, isso aí. A gente vai falar mais sobre isso, esse exemplo aí, viu, Reinaldo? Muito bom, muito bem lembrado. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão agora da adoção. Então, uma primeira realidade que existe na Escritura, que a gente vê, é a questão do nascimento. Então, como que você se torna filho? Você nasce de Deus. Você é nascido de Deus. Tá? Nós mostramos a expressão aí usada por João. Você é nascido de Deus. Então, Deus gera, Deus faz você nascer dele. Tá? Mas também a ideia de adoção. Então, essas duas ideias na filiação andam juntas. A ideia de adoção, né, na verdade a ideia de nascimento, mas a ideia de adoção. E é interessante porque nascimento é algo que acontece no início, a adoção é algo que acontece depois, né? Não é natural, é algo que acontece depois, acontece posteriormente, a posteriori. Então, vamos falar sobre a adoção. Tá? Então, nós fomos adotados por Deus à luz da Bíblia. Então, ao mesmo tempo que somos filhos, fomos nascidos filhos, também somos adotados. E por que a Bíblia traz essa expressão? A gente vai entender, ela quer trazer para nós, ela quer expressar para nós algumas realidades chocantes, algumas realidades impactantes, né, que contrastam com a nossa vida antiga, a nossa vida anterior, para ressaltar essa verdade, para ressaltar essa realidade nova e ressaltar a glória, a graça e a glória de Deus. Tá? Então, a imagem da adoção nos faz considerar o passado.
quando nós pensamos nesse segundo aspecto, nós consideramos que nós temos um passado. Porque o filho natural, ele não tem passado, na verdade, sem pai. Ele é filho. Ou seja, você é gerado, você nasce e depois você começa a viver, mas você já tem um pai e uma mãe desde o início ali. Raras as exceções, essa é a regra, né? Você já tem um pai e uma mãe presente ali. Então você tem pai, tá? E aí você caminha, vai vivendo já com o pai. A ideia de que você não tinha pai é uma coisa inexistente para um filho nascido. Mas quando a gente pensa em adoção, é uma imagem mais forte, né? Por quê? E ela mostra esse segundo aspecto de como nós nos tornamos filhos de Deus. Porque nós não tínhamos um pai. Nós não tínhamos um pai no aspecto íntimo, pessoal, né, salvador, soteriológico, né, vamos assim dizer. Nós não tínhamos um pai. Nós tínhamos uma vida órfã, né? Nós estávamos escravizados, isso que nós já vimos nas aulas anteriores. Nós éramos escravos. Então nós tínhamos um passado terrível, um passado sem pai, um passado sem uma relação familiar. É interessante isso. Olha o que diz Romanos 8,15. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Olha a palavra escravize. Porque a nossa relação anterior com o homem que nós tínhamos, com o homem natural, era uma relação de escravidão e com pecado, né? E também com os poderes do mal, com Satanás, com o diabo, também uma relação de submissão e escravidão. Né? Fazíamos a vontade dele, vimos lá em Efésios 2. Né? Então, olha isso aqui, meus irmãos. A nossa vida sem Deus era uma vida de escravo, não havia relação familiar, não havia relação íntima, era uma vida de total submissão e escravidão a uma outra vontade, a uma vontade maior do que a nossa, que é exatamente isso que o escravo é. Ele não cumpre a vontade dele, ele cumpre a vontade do dono dele, acabou. E era isso. Nós não recebemos, então, em Cristo, a partir da nossa salvação, a partir da justificação pela fé, um espírito que nos escravize novamente para temer. Então, olha, não é para temermos mais. Não é mais uma relação de temor no sentido de medo, né? Porque o escravo tem esse medo de errar e de ser castigado pelo seu chefe, ou até dependendo da situação, até uma consequência mais drástica. Mas vocês receberam o Espírito que nos adota como filhos. Opa, olha que contraste o texto nos apresenta. Um Espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E ele conclui com essa expressão Abba, Pai. Somos adotados pelo Espírito como filhos, por meio do qual chamamos ou clamamos Abba, Pai. Então, de escravos nos tornamos filhos, adotados, aceitos como filhos, não mais por uma relação distante de alienação, mas agora por uma relação familiar próxima, não mais de medo, mas de intimidade, porque a expressão Abba, eu vou falar mais à frente, dá essa ideia, tá? Gálatas 4:3, deixa eu só ver aqui, ok. Gálatas 4:3-7 diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados, olha a mesma ideia aqui que Paulo traz aos Gálatas, aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, nós estávamos sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Jesus experimentou na sua humilhação, no seu esvaziamento, se colocando debaixo da lei, ele sendo filho de Deus, Deus enviou o seu Filho, que viveu o que nós deveríamos viver, nós já falamos isso lá atrás, experimentou o que nós deveríamos experimentar, para nos redimir, para que nós, com o objetivo de fazermos, né, e de nos adotar como filhos, fazer de nós, para que nós recebêssemos
a adoção de filhos. Deixássemos de ser escravos e nos tornássemos filhos. Vocês são filhos. Deus enviou o seu Espírito aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, olha o contraste, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E é interessante porque aqui ele nos adota e ele, como é que ele confirma essa adoção? Como é que a gente confirma a adoção? A papelada, né? O papel, né? A certidão, né? A certidão, a guarda definitiva, ou a certidão de... Existe uma certidão no cartório, né? Talvez alguém vai poder me falar sobre isso, mas existe uma certidão que você recebe a certidão, entra lá o seu nome como pai, como mãe, você pode colocar o seu sobrenome no seu filho. E como é que Deus confirma? O seu Espírito. A nossa certidão agora, né, a nossa guarda definitiva é o Espírito que foi derramado nos nossos corações. Nós podemos agora dizer, Abba, Pai. Né? E agora nós também somos herdeiros. Ele nos torna herdeiros como um filho natural. E aí, essa expressão Abba reflete exatamente esse contraste entre escravo, que não tem relação familiar alguma, tá? É uma relação meramente comercial, trabalhista, né? De propriedade até, para filho. Abba é uma expressão hebraica que significa, que reflete, né, proximidade. Pai, né, ou papai, como a gente, o filho, você não chama qualquer pessoa de pai, né? É algo muito íntimo, até mesmo uma pessoa que você considera pai, para você chamar de pai, é uma intimidade, é uma relação de muita proximidade, tá? De muita confiança mútua, né? Entre as duas partes, e principalmente da sua parte para com ele, e também dele estar favorável a ser chamado por você de pai. E Deus, isso é incrível, irmãos. Deus, em Cristo Jesus, está favorável a ser chamado de pai por nós. Há uma proximidade e há uma intimidade com Deus refletida na palavra Abba, ou na palavra Pai. Palavra essa que Jesus usou, que Jesus também se referiu a Deus, tá? O irmão Manuel está me ligando aqui, peraí. Certo. Ok? Então, a adoção, né, ela significa, diferente do nascimento natural, a adoção ela significa privilégio de filho, tá? Semelhante à adoção romana de pessoas sem filho. Então, você imagina uma família que não tinha filhos, ela precisava deixar sua herança, ela adotava alguém, um parente, um terceiro, em que ela considerava importante, e ela dava a essa pessoa o direito de filho. Ela adotava como filho, isso já depois de uma vida lá na frente. Então você é incluído na família com direito à herança como um filho natural. Essa posição nova não elimina a necessidade de cuidar do novo convertido, que é um bebê na fé. Isso aqui é bem interessante, porque o fato de alguém entrar na família, automaticamente, quando a pessoa experimenta do Evangelho, crê no Evangelho, se torna, enfim, todo o processo é regenerado, crê no Evangelho, é salva, é justificada, né, e tem uma vida com Deus a partir de então, ela se torna filho, tá? E ela tem todos os direitos de filho, o mesmo que eu e que você. Então não interessa se eu sou cristão há 15 anos, se você é cristão há 1 ano, os direitos de filho é o mesmo. O direito de chamar Deus de pai, por exemplo, essa proximidade e intimidade é o mesmo. Isso não significa que nós devemos abandonar as pessoas, né? Isso aqui é uma implicação prática, abandonar as pessoas novas na fé, né? Ele já é considerado filho? Sim, né? Mas nós temos que cuidar dos novos convertidos. Existe também essa imagem do novo convertido como alguém que precisa se alimentar de leite, tá certo? Então,
é responsabilidade da igreja, é responsabilidade dos cristãos mais experientes, mais maduros, cuidarem dos novos convertidos, cuidarem desses novos filhos de Deus. Embora eles sejam filhos do mesmo jeito que você, embora eles sejam filhos com os mesmos direitos, com a mesma herança, você, eu, nós que somos mais maduros, precisamos cuidar dos novos convertidos. E isso acontece por meio do discipulado, né? Do aconselhamento bíblico, do discipulado, da relação de comunhão da igreja, da vida de congregar. Então, essa relação com os novos convertidos, ela é existente. A gente precisa considerar isso aqui, tá? Alguém tem alguma pergunta? Não sei se o irmão Emanuel queria falar. Não sei se ele está presente aqui, porque ele me ligou aqui no celular. Que aí eu vou passar para uma outra imagem aqui. Certo, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Aproveita. Vamos lá. Vamos seguindo então. E aí temos a imagem do filho pródigo, que foi que o Reinaldo citou, né? Lembrou bem aí. Lucas 15 nos lembra então dessa história. É claro que o propósito ali de Lucas 15 não é o propósito exatamente de que nós vamos tratar, mas nós vamos usar como uma ilustração para extrair algumas realidades dali. Tá? E qual é a realidade? Essa imagem nos lembra como que possivelmente era a relação de um filho com o pai, e é mais ou menos isso que Deus faz com a gente. Né? Ele nos Olha, eu tô esquecendo a palavra redireciona. Isso. Tem que falar a palavra direciona e colocar o re na frente. Ele nos redireciona, né, a uma vida para Ele, uma vida com Ele. E aí, nessa nova relação, nós somos aceitos como o filho pródigo foi. Claro que ele já era filho, ali ele já era filho. Tá? E no âmbito geral, meus irmãos, nós devemos considerar que todas as pessoas são filhos de Deus, tá? No aspecto geral. Como assim? Nós somos filhos porque fomos criados por Deus. Carregamos a imagem de Deus em nós. Tá? Então temos essa relação de filiação de maneira geral, como parte da sua criação, como criatura de Deus. Somos filhos. Tá? Toda a humanidade, ela é filha de Deus nesse sentido. Mas filho, de maneira íntima, de maneira no aspecto soteriológico, é para aqueles que creem em Cristo Jesus. Tá? E essa relação íntima de filho, que a Bíblia traz e fala da adoção e da filiação e do nascimento, é a partir da conversão. Então, se a gente pegar o filho pródigo como imagem, nós éramos filhos naquele aspecto, né? Éramos filhos como criatura de Deus. Mas agora, né, na nossa direção, na nossa aceitação, somos recebidos por Deus, pelo Pai. Recebemos do Pai uma túnica, recebemos do Pai um anel, recebemos do Pai sandálias novas, né? E a ideia de túnica, né, que nós temos aqui no texto é um símbolo de status, tá? A ideia do anel é a ideia de uma indicação de que essa pessoa faz parte daquela família, ela tem autoridade familiar. E a sandália, possivelmente, sinal de filiação. Ele é filho, né? Então ele tem as sandálias, né, de filho, tá? Então essas três ideias aqui nos lembram do que Deus faz conosco. Ele nos dá uma túnica, certo? Ele nos dá um status de filho, ele nos dá um anel, porque nós fazemos parte da família, estamos sobre a autoridade da família, mas estamos fazendo parte disso também. E somos filho, né? Temos características de filho, certo? Isso aqui é bem interessante, tá? E nisso a gente aprende, né? Algo que dá pra gente destacar aqui sobre Jesus. Jesus, ele sempre teve direitos que nós nunca teríamos sem ele. Então, por que nós temos esses direitos de filhos? Por que nós temos esses privilégios agora de filho? Porque adoção significa ter privilégios de filho. Quais são esses privilégios? Em primeiro lugar, a gente pode destacar aqui que Jesus tinha acesso ao Pai que nós não teríamos sem ele. Jesus vivia na presença do Pai.
estava com o Pai, certo? E tem uma relação íntima com o Pai. Nós não teríamos isso sem Jesus. Então isso é um privilégio de filho. Nós não tínhamos, tá certo? Jesus, ele tem essa relação íntima, mas ele tem a eternidade com o Pai. Isso é um privilégio do filho, do seu filho, do seu filho. Ele tem o amor do Pai. Isso era um privilégio do seu filho. E esse privilégio, a presença, a intimidade, a presença eterna, o amor e a aceitação do Pai, né, o agrado do Pai, são privilégios do Filho Jesus, certo? E que nós temos também agora, porque estamos com Ele, estamos unidos a Jesus. Tá? Então, olha que interessante, que nós só temos essas realidades, nós temos que lembrar que é isso que o Evangelho nos ensina, porque estamos unidos a Cristo, porque confiamos em Cristo Jesus, por causa de Jesus, por causa dos méritos de Jesus, por causa dos benefícios e os privilégios de Jesus. Jesus há de herdar a terra, né? Ele tem o direito, né, de habitar na terra, ele tem o direito de herdar a terra, né, como Paulo fala a Abraão, como Deus fala a Abraão, e Paulo fala também aos romanos sobre isso, né, que Abraão herdaria a toda a terra, né, por exemplo, e através de Cristo Jesus isso acontece. Nós também temos esse privilégio, né, de experimentar dessa terra, de experimentar das bênçãos que foi prometida a Abraão, das bênçãos que foi prometida ao povo de Deus. Nós temos também o privilégio de experimentar dessas bênçãos por causa de Cristo, certo? Então nós temos os privilégios de filho por causa de Jesus. E por último, eu já queria finalizar com essa questão do Pai, tá? Então vimos que nascemos de Deus, vimos que somos adotados por Deus, e agora eu queria pensar sobre essa relação de Deus para conosco e como que essa paternidade traz algumas certezas, traz algumas seguranças para nós nessa relação com o Pai. Agora nós temos um Pai. Antes nós não tínhamos um Pai, agora nós temos. E agora nessa vida que nós temos com esse Pai, nós temos algumas certezas, tá? A primeira, basicamente, e ela é uma introdução às demais, é que Deus não é mais como os pais, quer dizer, não é mais, né? Deus não é como os pais humanos. Tá? Os pais humanos são imagens de Deus Pai, são reflexos, são espelhos, né, ainda manchados, né, pelo pecado, dessa paternidade divina, dessa paternidade de Deus. Então é bem bacana isso, porque os homens, né, os pais, refletem essa imagem de Deus. E é tão ruim quando um pai não vive sua paternidade, porque isso marca de maneira muito negativa a vida das pessoas. O pai, a figura do homem, do pai, é uma figura essencial, embora a mãe é algo maravilhoso para o filho, é importantíssima também. O pai também é central para o desenvolvimento moral, ético, espiritual, mental também, né, cognitivo e assim por diante, vai influenciar em várias áreas da vida para a vida de um filho. Tá? Então nós somos reflexos, os pais são reflexos, mas os pais são seres humanos e são falhos. Deus não é como os pais humanos. Deus é um pai perfeito. Então às vezes a nossa dificuldade em ver Deus como pai está relacionado com a falta de um pai amoroso. E às vezes você não vê Deus como, você não consegue perceber muito o amor de Deus, porque você não teve um pai amoroso, não é verdade? Você não teve um pai que você chamava de pai, podia dizer, pai, eu te amo, né? E não podia abraçar ele, por exemplo. E quando a gente olha para a expressão Abba, a gente vê uma expressão de carinho, né? Onde o filho tem carinho pelo pai, ele tem proximidade do pai, intimidade com o pai. Eu, ao meu ver, gente, pelo que eu vejo na minha leitura bíblica, no meu estudo pessoal, eu vejo os filhos no Antigo Testamento, os filhos na cultura judaica, muito próximos do pai. Embora o pai tinha uma relação de autoridade, viu? Os pais, eles eram autoridade, isso aí é inegociável. Mas
os filhos tinham uma relação de muito carinho, de muita proximidade. É só você ver a história de Isaac, né? Isaac, Jacó e Esaú, os dois irmãos filhos de Isaac, não é isso? Então, percebe lá como Esaú se relacionava com o pai dele. Percebe como o pai, né, você vai ler depois lá na narrativa, eu vou lembrar aqui o capítulo exato de Gênesis, e você vai ver que o pai ele sentiu o cheiro, ele sabia o cheiro do filho, ele sabia o toque, ele tocava, ele gostava de sentir o cheiro, ele gostava de sentir o toque, a comida do filho. Olha que coisa, que relação próxima. Olha como já Jacó, né, amava Benjamim, né? Olha como Jacó amava José. Olha como era uma relação próxima. Então, é uma relação de intimidade, uma relação de proximidade, de carinho, tá? E às vezes nós não tivemos isso. E por causa disso é difícil a gente ver pai, perceber Deus, né, como esse pai amoroso, tá? Então lembre-se disso. Se você tem alguma dificuldade em perceber como filho agora de Deus, esses aspectos da paternidade de Deus e de perceber Deus como esse pai, entenda, tente desassociar a imagem de Deus com a imagem do seu pai, ou da falta do seu pai. Olhe para a Escritura e veja como Deus é. Olhe para a Escritura e veja o que a Escritura diz sobre Deus, para que você veja Deus e você experimente de Deus como um pai também, tá certo? A primeira coisa é que Deus provê, tá? A primeira realidade, a primeira certeza é de que Deus provê. Deus é providente, Deus é um pai provedor, tá? E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus nos dá juntamente com Cristo todas as coisas. Deus é aquele paizão providente, né, que não deixa faltar aquilo que você precisa, as suas necessidades. Se você precisa de uma mochila para ir para a escola, Ele vai prover. Se você precisa de um lápis, Ele vai prover. Se é de roupa, Ele vai prover. Se é de comida, Ele vai prover. Se é de médico, Ele vai providenciar. Olha como nós, pai e mãe também, nesse aspecto, né, corremos atrás de suprir todas as necessidades do nosso filho. Queremos ver os nossos filhos bem, queremos ver os nossos filhos supridos. Olha como nós refletimos, ainda que de maneira limitada, imperfeita, essa relação de Deus, esse aspecto, né, essa característica de Deus como um pai que é provedor, que providencia tudo que nós temos. É só olhar para o nosso planeta e ver como ele é perfeito. É só olhar para a Terra, né, para o planeta Terra, embora seja afetado também pela queda. Olha como é um ambiente perfeito para a vida. Olha como Deus ele é providente. É a água, é a chuva, é o oxigênio, é o sol, é o ciclo da natureza, são as estações, certo? Os vegetais para alimentação, os animais, né? Então olha como tudo funciona de maneira... Deus ele é providente, Deus ele é protetor, ele é um pai que protege, né? Ele não é um pai super protetor, mas é um pai protetor, que protege na medida perfeita, que protege na medida certa. E Mateus 10, 29 e 31 fala sobre isso. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Deus considera o valor que nós temos como filhos. Nós somos valorosos, valiosos para Deus como seus filhos. E por isso Ele nos protege, por isso Ele nos guarda. Eu tenho certeza que se a gente abrir para falar sobre proteção de Deus aqui, nós vamos ter muitas histórias, né, de proteção, de Deus protegendo, de Deus guardando, de Deus livrando os seus filhos de situações onde os seus filhos não poderiam se cuidar, não poderiam se proteger. Amém? Deus também ele nos encoraja. Salmos 10, 17 diz: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, Tu os reanima e atendes ao seu clamor. O Senhor é aquele que anima, que reanima a ouvir a súplica dos seus filhos. Ele reanima os nossos corações, ele nos encoraja. E assim como um pai encoraja seu filho, né? Ele diz para o filho: filho, continue firme,
continue perseverando nisso, faça assim, vai dar certo. Deus é aquele que nos encoraja nos momentos mais complicados. E essa é uma relação que nós temos, essa é uma implicação do Evangelho, de sermos filhos e termos agora Deus como aquele que nos encoraja a continuar caminhando mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Você pode ter perdido seu pai já, ou sua mãe, mas tenha certeza que Deus está com você durante a sua vida cristã, durante a sua caminhada após a sua vida com Ele, e Ele estará encorajando você durante todas as fases da sua vida, até o final da sua vida. Deus estará encorajando, estará ao seu lado, dando coragem para você seguir em frente. Deus também nos conforta. E 2 Coríntios 1, 3-4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, com que nos consola em todas as nossas tribulações. Digo novamente que se a gente fosse abrir aqui, todos nós teríamos momentos, contaríamos histórias onde Deus nos consolou em momentos de perda, em momentos de derrota, em momentos de tristeza, não só de luto, né? Também de luto, como em outros momentos, né? De perda, de derrotas, de tristeza, de decepções, de frustrações, né? Então, Deus esteve ali nos consolando, nos reanimando, nos encorajando para seguir em frente. Essa é uma verdade que Deus faz para conosco. Também Deus nos disciplina. Hebreus 12, 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então é bem interessante como Deus nos corrige. E ao contrário de ter medo de Deus, ter medo de castigo de Deus, nós não precisamos ter medo do castigo de Deus. Nós temos que temer a Deus no sentido de ter reverência, de ter respeito, de ter temor também, em saber que Ele é poderoso, que Ele é Senhor, que Ele é juiz, mas saber ao mesmo tempo que somos filhos. E como filhos, meus irmãos, a gente tem que ter essa compreensão, a gente tem que ter essa ideia de que Deus vai nos disciplinar. E nem sempre disciplinar aqui é no sentido de descer a vara, né, no filho, mas de conduzir, e de alguns momentos onde a gente cai sozinho, né, onde a gente quebra a cara, Deus vai estar mostrando pra gente: olha, meu filho, lembra que eu te falei? Lembra que a minha palavra diz? Tá aqui, ó, né? Deus foi misericordioso, Ele vai te mostrar, Ele vai te reconduzir, Ele vai te ensinar por meio da circunstância que você está vivendo, Ele vai te disciplinar no caminho para que você participe da sua santidade, para que você seja mais santo. Nem sempre, meus irmãos, a gente pensa que disciplina, às vezes, é só Deus deixar acontecer uma desgraça na nossa vida. Não, Deus está nos disciplinando o tempo todo. O ponto é, será que nós, como filhos, como alguém que foi adotado por Deus, tem aprendido? Porque quando nós entendemos que nós somos filhos, nós entendemos que Deus nos disciplina. E às vezes parece que Deus não está nos disciplinando. Às vezes parece que nós não estamos aprendendo. Mas disciplina é aprendizado. Disciplina é lição. E você precisa permitir, como um filho de Deus, permitir que Deus, né, ensine você por meio de todas as circunstâncias. O momento que nós estamos vivendo, o que você tem aprendido com tudo isso? O que Deus tem te ensinado? As derrotas, as falhas, as vitórias, as dificuldades, as barreiras que você enfrenta, as oposições. Então tudo isso Deus quer usar para disciplinar você e fazer com que você participe da sua santidade. Fazer com que você pareça mais com a imagem do seu filho. Tá? Jesus é o filho, a matriz, né? O filho matriz, pela qual nós somos moldados diariamente para parecer com ele. Tá certo? Deus nos disciplina como nosso Pai. Vou fazer algumas considerações finais então e a gente vai concluindo a nossa aula. Se você já tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, acrescentar alguma coisa, já vai se preparando para isso, que eu vou abrir para você fazer isso também, tá bom? Considerações finais. Em primeiro lugar, quero que você pare e pense sobre essa implicação do Evangelho. O Evangelho é a certeza, é a realidade, a boa notícia de que Deus nos aceita agora como filhos também. Isso por causa do seu Filho. Isso por causa da morte, da vida e da morte do seu Filho Jesus na cruz. Do seu Filho amado. Por meio da regeneração, da fé, da confiança em Cristo, da nossa união
com Ele somos filhos, tá? Então pense sobre essa implicação. Qual é a implicação? Qual é o resultado do Evangelho? Agora você é filho, você não foi feito só servo, você não só deixou de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus agora, e antes você era chicoteado pelo pecado, pelo diabo, agora Deus vai te chicotear. Não. Você foi trazido para uma relação íntima, próxima, pessoal, familiar com Deus. O seu coração foi mudado, você recebeu o coração de filho. Você foi adotado, mas também você foi gerado por Deus para ser filho. Lembre-se também que a filiação em Deus só é possível por causa da nossa união legal e vital com Cristo. Lembra que a gente falou sobre isso lá atrás? Nossa união legal, nós estamos unidos a Cristo pela fé, Ele é o nosso representante, e por causa disso temos uma união vital, temos uma união de vida. É impossível pensar em união com Cristo, união em Cristo Jesus só legal. Poxa, eu sou filho, legalmente salvo, mas não sou vitalmente salvo. Isso significa que a união legal reflete na união vital. Reflete que você está unido na vida de Jesus e você está experimentando da vida dele. Então você não vai se satisfazer com o pecado. Você pode pecar, não pode não de permissão, tá? Você pode, no sentido de cair muitas vezes, pode, você é pecador, né? Você pode falhar, não só falhas morais, falhas éticas, falhas de processo, pode. Você é fraco, frágil, somos seres humanos falíveis, certo? Mas a minha satisfação está na lei do Senhor, nela medito de dia e de noite. Eu amo a palavra, eu amo a Deus, eu quero o Senhor, eu quero a Deus, eu quero viver para a glória de Deus. Essa inclinação do filho, essa inclinação de vontade, é a vontade modificada, transformada pelo Espírito Santo na vida do filho. Isso é união vital. Então você está ligado a Deus legalmente e vitaliciamente, né, e vitalmente, na verdade, com Deus por causa de Cristo Jesus. Nós falamos isso lá atrás. Lembre-se disso. Lembre-se também que ser filho implica em deveres, tá? Então não é só privilégios, mas é dever. Filho, ele deve se submeter ao pai. Filho deve obediência ao seu pai, autoridade do seu pai. E é claro, quando Deus muda o seu coração e o torna filho, Deus o torna favorável à obediência. Quando eu vou disciplinar aqui os meus dois pequenos, eu pergunto deles o seguinte: eles não querem disciplina, ninguém quer, né? Ninguém quer apanhar. E quando eu chego perto deles, eu pergunto, eu falo: você não é meu filho? Você não é minha filha? Sou. Você não me ama? Amo. Então você vai aceitar a disciplina agora. Eu sei que na prática não resolve muito. Eu acho que talvez só chama a atenção deles para aquela realidade, que eles são filhos, do mesmo jeito que eles recebem bênçãos, eles recebem também disciplina. Na prática eles continuam meio que resistindo à disciplina, né? Se contorcendo ali. Mas o que eu quero dizer é que existem deveres. O dever de obediência, o dever de respeito, o dever de honra a Deus por ser filho também, tá certo? Então isso é importante. E outra coisa, né? Filho trabalha para o pai, viu? Filho serve. Então servir a Deus, servir na casa de Deus, servir no reino de Deus é também uma implicação de um filho, tá certo? Então servir é algo relacionado ao filho. Eu não consigo entender e nunca vou entender um cristão que não quer servir a sua igreja local. Um cristão que se abdica de servir a comunidade, se abdica de servir a Deus na sua igreja. Tá, mas a gente serve a Deus de outras formas. Serve, mas primordialmente na igreja local. Não existe isso. Eu nunca vou entender isso. Ninguém vai colocar na minha cabeça que um cristão simplesmente se abdica de servir a sua igreja local por qualquer razão. Eu acho que existem as exceções às exceções. Há casos de extrema exceção. Por exemplo, se você for convocado para uma guerra, você vai lá para o Afeganistão, tá? Que não é o caso do Brasil. Você não tem como servir sua igreja local lá. Não como você serve aqui. Você pode servir lá formando um grupo de discipulado entre os combatentes, né? Então você vai ter outras maneiras de servir. É isso que eu estou falando. Um cristão, um filho vai servir a Deus, vai servir o reino de Deus. Então eu não consigo perceber, não consigo conceber a ideia de um cristão que não serve, de um filho que não serve o seu pai.
O filho ele vai servir sim ao seu pai, e a maneira de servir é através primordialmente da igreja local, de alguma maneira, tá bom? A doutrina da adoção refuta o universalismo, porque a ideia do universalismo aqui, que é uma ideia agora do século XX, né, século XXI também, é de que Deus ama todos e de que no final Deus vai salvar todos, todos serão feitos filhos, né? Isso vai completamente contra o que a Escritura diz. A Bíblia diz que alguns foram feitos filhos, alguns foram salvos, muitos na verdade foram feitos salvos, de toda tribo, língua, povos e nações, né? Então, dentre todas as línguas, povos, nações e tribos, Deus fez filhos, Deus chamou filhos, Deus formou filhos, formará filhos. Então a ideia de universalismo, de que a salvação ela é universal, todos serão salvos, todo mundo indiscriminadamente, ela é contra e ela não consegue resistir a essa doutrina da adoção, essa implicação do evangelho que é a adoção, tá? Então a adoção ela refuta o universalismo. E aí você pode usar isso bastante aí na sua abordagem evangelística, né, com um colega católico, com um colega espírita, ou com qualquer outro tipo de pessoa de outra religião, você mostrar que a questão de salvação está intimamente ligada com a se tornar filho de Deus por meio de Cristo, tá? E a adoção, ela é um resultado da predestinação, tá? A predestinação, lá em Romanos 8, 29, Efésios 1, 5, nos diz, por exemplo, em Efésios 1, 5, diz que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, tá? Então ele previu, ele predeterminou também que nós seríamos adotados como filhos. Em Romanos 8, 29 diz que nós fomos destinados também a sermos feitos à imagem do seu Filho Jesus. Então, o resultado, né, da predestinação, desse plano de Deus predeterminado para salvar, é refletido na adoção. A adoção ela é o reflexo daquilo que Deus planejou lá atrás, tá certo? Então, isso é uma última consideração que eu queria fazer na nossa aula de hoje, ok? Excelente. Você tem alguma colocação, algum dos irmãos gostaria de falar, de fazer alguma contribuição? Você pode fazer isso agora. E aproveite aí. Alguma pergunta também? Alguém fala aí, pelo amor de Deus, porque senão eu vou achar que eu estou sozinho. Pelo amor de Jesus, irmãos. Alguma pergunta, alguma colocação? Fala, minha irmã. Só bom dia, a aula está muito boa. Muito bom, pastor. Mas assim, eu não tenho nenhuma pergunta não, ficou bem claro realmente como o que somos, né, filhos de Deus, as posições, todas as posições que tem colocado pra gente. E assim, foi um bom aprendizado, né? Muito, muito bom. Estamos, como é que a gente fala? Tipo, nós estamos assistindo essa aula de novo, que a gente já teve essa aula, é muito, muito, muito gratificante pra gente. Uhum. E é isso, bom dia para todos, viu, irmãos? Eu estou trabalhando, mas estou aqui ouvindo, tá? Ok, tá bom. Pastor, Pode falar, meu irmão. porque com relação a um pensamento que eu tenho, né? Quando você falou que, no geral, todos nós somos filhos de Deus, né? No geral, tratando no geral, né? Sim. Só que eu tô pensando assim, que todos nós não somos filhos de Deus, mas na minha cabeça é isso, né? Não sei se eu tô errado. Uhum. Eu tô aprendendo, né? Todos nós não somos filhos de Deus, mas todos somos criaturas de Deus, porque Sim. somos criados por Deus. Então, não é em Cristo Jesus que nos tornamos filhos de Deus? Uhum. Pois é, Porque, pode falar. porque agora há pouco você havia falado que, no geral, todos nós somos filhos de Deus. Aí eu queria entender esse detalhe aí. Tá. Pois é, o que eu quis dizer é o seguinte, é que
olhando para a criação, tá? Para a relação de Deus com quem Ele criou, com o ser humano, nós somos filhos no aspecto geral, tá? É uma forma da gente se referir. Então, seria a mesma coisa de que nós somos criaturas de Deus. Isso, seria a mesma coisa. Que nós somos criaturas de Deus. Entendeu? Entendi. Tá? Valeu, pastor. De nada, mano. Mais alguém, irmãos? Gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Aproveita. Fala aí, Romara. Não, eu ia só falar também assim, a respeito do que o Reinaldo falou, criaturas porque todos Deus criou, né? Mas filhos por quando nós o aceitamos, quando ele nos escolhe, e aí nos tornamos filhos de Deus, né? Uhum. Isso aí. Quando a gente fala em filho, né, de maneira geral, é nesse sentido de termos em nós essa imagem de Deus. Nós fomos criados por Deus, nós temos atributos de Deus. Deus comunica conosco atributos que Ele não comunica, por exemplo, com os animais. Então o ser humano, ele carrega a imagem de Deus. Ele tem uma relação uma relação com Deus diferente dos outros seres da criação. Então é nesse sentido que a gente fala sobre ser filho. Então, quando você fala sobre isso, você pode se descrever assim, pode descrever a questão do ser humano como filho nesse sentido? Pode. Mas eu acho que é até uma ponte para você dar essa diferença. Porque as pessoas gostam de usar essa expressão, né? Falar assim, todo mundo é filho de Deus. Aí você pode falar, eu concordo. Concordo que de maneira geral todos somos filhos de Deus. Aí você pode até aproveitar a oportunidade, o ensejo, para ensinar o que a Bíblia diz. Nós somos filhos porque carregamos em nós a imagem de Deus. Porém, por causa da queda, né? Por causa da queda, do pecado de Adão, estamos alienados. Estamos longe, né? Somos filhos rebeldes. Somos agora... E aí você entra na questão teológica, na questão bíblica. Somos escravos do pecado, somos rebeldes, somos inimigos de Deus. E aí você apresenta o aspecto da adoção, né, da filiação por meio de Cristo Jesus, como essa realidade de que somos feitos filhos de Deus por meio do seu Filho Jesus. Então quem é o Filho de Deus? Na verdade, é Jesus. Jesus, ele é o Filho amado de Deus. Jesus é o Filho amado em quem Deus tem alegria. Foi isso que Deus falou para Jesus no seu batismo, tá? Então, por causa de Cristo somos filhos, somos feitos filhos de Deus. Você pode apresentar essa realidade quando as pessoas falam sobre filho, né? Sobre ser filho de Deus. Você fala, de maneira geral, sim, mas de maneira específica existem algumas pessoas que são filhas. Isso seria filho no aspecto soteriológico. Você é filho salvo por Deus, né? E aí ser filho aí já é sinônimo de ser salvo também, quando a gente falou agora em Cristo Jesus, tá? Oi, pastor. Como eu vi aqui, Valdeir? Fala, Valdeir. Depois o Felipe. Tá. Só para complementar nessa história aí em relação aos filhos, eu até entendo muitas vezes, é porque a gente, esse termo criatura de Deus, ele é tão eclesiástico, que fica tanto dentro da igreja, e a gente imagina que as pessoas lá fora do mundo entendem isso, né? Aí a pessoa fala, eu também sou filho de Deus. Fala, não, você é criatura de Deus, como se todo mundo lá fora fosse entender isso. De maneira geral, o comum é que as pessoas se considerem filho de Deus, e aí você vai e entra. Filho, talvez da maneira geral, como você falou, como todo mundo criado por Deus, mas especificamente amado, regenerado, só aquele que se arrepende, só aquele que diz que Jesus é o seu Deus, é o seu Salvador, é o seu Senhor, e que busca uma vida de arrependimento e fé, e não só por ser criado você já se torna um filho de Deus, né? Eu acho que a gente fica sempre nessa, não são filhos de Deus, são criatura, mas lá fora o pessoal nem usa esse termo criatura de Deus. Eles falam assim, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus, a fala comum é essa, né?
Exatamente. E antes que alguém refute, né, o Valdeir, estou entendendo também o que o Valdeir está falando. Porque você vai dizer, não, mas o pessoal lá de fora não pode determinar o que a igreja pensa. Não, não é isso. Não é o que determinar o que a igreja pensa. Mas é a maneira como a gente apresenta as ideias. Não está errado a gente falar assim também, entendeu? A gente se referir dessa maneira às pessoas que carregam a imagem de Deus como filhos. Só que a questão é o entendimento que se tem por trás desse conceito, tá? De filhos de maneira geral e filhos, né, de maneira especial, tá? Como filhos de Deus regenerados, como o Valdeir bem colocou, regenerados, salvos em Cristo Jesus, tá certo? Se para fins de didático para nós aqui na nossa aula de EBD a gente quiser pensar em criatura de Deus, né? Porque criatura o cachorro é, criatura o gato é, o peixe é, vocês estão entendendo? Eles nunca vão ser filhos, nunca serão. Mas se a gente quiser pensar para fins didáticos aqui nessa diferenciação, ok. Mas a nossa abordagem não tem problema você usar essa expressão, sempre usando ela como uma forma de você apresentar o conceito, de apresentar essa realidade adotiva. Felipe ia falar alguma coisa? Eu ia falar que eu mandei uma música no grupo lá da igreja, que eu acho muito interessante, que é Eu Era Órfão, do Neo Braga. Acho muito bonita, aí mandei lá na igreja para os irmãos ouvirem. É muito interessante sobre essa ideia de orfandade, sobre éramos órfãos, né? Agora somos filhos. Excelente, Felipão. Obrigado. Mais alguma colocação, irmãos? Podemos encerrar então? Certo? A aula vai ficar disponível depois por YouTube. Eu vou mandar para vocês no privado e no grupo lá as atividades de fixação para você rever o que a gente fez aqui e você me mandar de volta. Se você não assistiu às demais aulas, tente seguir, né? Voltar lá atrás, colocar no YouTube. Se precisar acelerar a aula, né? Você pode acelerar a velocidade da aula, ela anda mais rápido. Então você pode voltar lá e acompanhando as aulas, tá? Algumas vão de fato impactar mais, algumas vão ser mais relevantes para você, outras menos, isso é normal, mas é importante você seguir a ordem das aulas, ok? Então Deus abençoe. Hoje nós estamos à noite no Instagram ainda. Semana que vem nós estamos definindo aí, vamos mandar mais notícias. Provavelmente já teremos culto lá no templo da nossa igreja. Estamos fazendo umas reformas rápidas, simples. Aí talvez a gente tenha alguma dificuldade com isso, mas a gente vai avisar, vai ser divulgado nas redes sociais e no grupo da nossa igreja. Tá bom? Vamos orar então? Quem gostaria de orar pra gente? Quem poderia orar finalizando a nossa aula? Vou pedir aqui então para o irmão Mério. Tá aí ainda, irmão? Você consegue orar pra gente?